Você é o Bruno, né? É Bruno? Beleza, João. Pode vir mais, pode vir. Vem, chega aí. Quer vir, galera? Pode vir. Tem um batera aí pra nós, se tiver. Ó o Guilhermão. Vamos lá, turma. Estão animados? Vamos começar, hein? Bora! Era, cada um na sua cadeira. Era, cada um na sua cadeira. Rafael na sua cadeira. Rafael na sua cadeira. Rafael na sua cadeira. Rafael na sua cadeira. Eu disse era, cada um na sua cadeira. Era, cada um na sua cadeira. Guilherme na sua cadeira. Guilherme na sua cadeira. Guilherme, sua cadeira, Guilherme na sua cadeira. Era, cada um na sua cadeira. Era, cada um na sua cadeira. E o Bruno na sua cadeira, o Bruno na sua cadeira. Bruno na sua cadeira, o Bruno na sua cadeira. Eu disse era, cada um na sua cadeira. Era, cada um na sua cadeira. E a Júlia na sua cadeira, a Júlia na sua cadeira. Júlia na sua cadeira, Júlia na sua cadeira. Eu disse era, cada um na sua cadeira. Era, cada um na sua cadeira. E a Gi na sua cadeira, Gigi na sua cadeira. Gi na sua cadeira, Gigi na sua cadeira. Eu disse era, cada um na sua cadeira. Lorena na sua cadeira. Lorena na sua cadeira. Lorena na sua cadeira. Eu disse era, cada um na sua cadeira. Era, cada um na sua cadeira. E a Michelle na sua cadeira. Michelle na sua cadeira. Michelle na sua cadeira. Michelle na sua cadeira. Eu disse era, cada um na sua cadeira. E a Júlia na sua cadeira. A Júlia na sua cadeira. Júlia na sua cadeira. A Júlia na sua cadeira. Eu disse Fernandinho e Dieguinho na sua cadeira. Fernandinho e Dieguinho na sua cadeira. Eu disse era, cada um na sua cadeira. Era, cada um na sua cadeira. Aê, gostei do batendo. Bora, vamos começar. Gente, eu juro que desde ontem eu achava que era o Eduardo que estava fazendo uns efeitos musical. Hoje que eu percebi que era o Vinícius, aí kkkkk, eu achei que era o Eduardo. Ficou muito bom. Eu achei que era o Eduardo de novo, kkk. Eu falei, uau, o Eduardo tá fazendo, mandando bem, né? Parecendo um DJ, né? Fui ver o Vinícius. Pessoal, vamos fazer uma oração. Minha voz também já acabou. Som. Antes de orarmos aqui, vocês se lembram um versículo do tema aqui do acampamento? Som.
Então vai, todo mundo agora, hein? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque o Jesus é o próprio rio, ele é a própria água viva. Por isso, aonde Jesus está, a vida em abundância. E nós vamos estar tendo mais um momento de louvor, momento de adoração ao nosso Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui mais uma vez, para poder te louvar e para poder também, ó Deus, receber mais um pouco da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, Deus, e nós rogamos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, abençoa a vida do Jones, que vai nos conduzir na palavra, Deus, e que esse acampamento, Pai, possa ser marcado no nosso coração, na nossa vida, que possa dar muitos frutos ainda, que a palavra do Senhor possa ser viva para nós aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, vamos ficar de pé. Ainda que a videira não dê
Antes dessa canção, gostaria que a gente pensasse no versículo do tema, né, do acampamento, que fala sobre esse rio de água viva que vão fluir, né, do nosso interior. E aí a explicação seguinte de João, o interessante do Evangelho de João é que ele explica o que ele diz. E aí ele diz que Jesus disse isso com respeito ao Espírito Santo, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então Jesus estava dizendo que isso que vai fluir, que fluiria do nosso interior, essa água viva, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Jesus em nossas vidas. E aí fica essa pergunta pra gente: nós temos fluído realmente do Espírito Santo? As pessoas têm visto o Espírito Santo em nossas vidas? Ou primeiro chega nossa identidade, o que nós queremos, e em seguida chega o que Deus pensa, o que Deus quer? A palavra do Senhor também diz que a gente deve viver no Espírito, porque nós temos o Espírito. E viver no Espírito é fazer o que Deus quer, é obedecer ao Senhor, ainda que seja tão difícil. E às vezes é pesaroso, porque o nosso pecado, aquilo que está no nosso coração, luta contra a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, nesse momento, antes da gente entoar esse primeiro cântico, gostaria desse momento de oração entre você e Deus somente. Você pensasse se tem algo na sua vida que precisa ser corrigido, que o Espírito Santo precisa tomar conta, se existem brechas na sua vida que você precisa fechar com o auxílio do Espírito Santo, se às vezes o seu problema é o seu caráter, tem alguma falha no seu caráter, ou alguma falha no jeito que você pensa sobre as coisas, e você sabe que precisa ser transformado. Pense sobre isso essa noite, meu querido. Não saia daqui com nada mal resolvido com Deus, não, porque pode ser a sua última oportunidade. Pense no Espírito Santo dominando totalmente a sua vida e as suas atitudes e os seus pensamentos e aquilo que você quer para a sua vida. Deixa o Senhor tomar conta. A gente sabe que às vezes a gente vai na igreja frequentemente, nós somos da igreja talvez a vida inteira, muitos aqui, mas nós não somos perfeitos. Nós precisamos deixar o Espírito Santo dominar todas as áreas da nossa vida. Esteja em oração por alguns instantes e depois no Ministério de Louvor a gente vai começar a entoar o cântico que todos cantaremos juntos. Ó Senhor, Santo Espírito, nós pedimos que o Senhor nos ajude a fechar aquelas brechas que muitas vezes nós deixamos abertas, aqueles espaços por onde o inimigo tem trabalhado em nossas vidas, Deus. Talvez uma ferida que alguém abriu algum dia e nós não deixamos o Senhor fechar, nós não deixamos o Senhor cicatrizar. Talvez seja o nosso ego, talvez seja a nossa ira, talvez seja o nosso orgulho. Ó Pai querido, nos ajude a enxergar essas brechas e a fechar, Deus. Fecha as brechas, Pai querido, com teu rio de águas vivas, Pai, sobre nós. O Senhor nos prometeu que daria para nós essa água viva, Deus, que nós nunca mais teríamos sede, Deus. Nós estamos ligados à fonte, pedindo ao Senhor que nos dê mais essa fonte. Nós queremos mais desta água, Deus. Nós queremos beber do Senhor diariamente e não da nossa carne, da nossa vontade, Pai. Nós queremos fazer o que agrada ao Senhor. Nós queremos mudar o jeito que a gente pensa, Deus, nos moldar conforme o Senhor quiser e não conforme o mundo quer que nós sejamos. Ô Senhor, nós te agradecemos porque o teu rio flui tão claramente aqui no meio de nós, Pai. É o Senhor agindo em nossas vidas, nos atraindo, nos chamando cada vez mais para o banquete espiritual que o Senhor tem para a gente, Pai.
Oh Deus, muito obrigado por esses dias aqui, Deus, recebendo de tão boa palavra ao nosso coração, Deus. Eu sei que o Senhor marcou esse encontro com cada um de nós aqui, Pai. E nós sabemos que o Senhor tem muito mais para nós, Deus. E nós queremos simplesmente dizer, nós estamos aqui, nós estamos disponíveis ao Senhor, Pai. E nós queremos proclamar a Tua verdade para onde quer que a gente vá. Porque o Senhor é o único que deve ser exaltado e glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. Se desfaz, não há outro nome comparar, tão grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra
Senhor tem dessa chuva de bênçãos para trazer para nós, Pai. O Senhor tem também, Pai, melhor do que as tuas bênçãos e a tua presença sobre as nossas vidas. Ó Senhor, como já foi dito aqui anteriormente, nós não queremos prosseguir, nós não queremos dar nenhum passo sem a tua presença, Pai. Nós queremos fazer a tua vontade, estar diante da tua face todos os dias, Deus. Nós queremos que o teu Espírito Santo tome conta de nós, que o teu Espírito Santo guie os nossos caminhos, que o teu Espírito Santo guie nossas bocas quando nós formos falar com as pessoas, que o teu Espírito guie o nosso coração na comunhão com os irmãos, Pai. Nos ajude a ser mais perdoadores, Pai, porque nós somos pecadores. Pai, como nós dependemos do perdão do Senhor, nós precisamos também derramar do nosso perdão para os outros, Deus. Trabalhe no nosso coração, Deus. Que essa igreja possa ser firme no Senhor, que essa igreja possa fluir do Espírito Santo a cada dia mais, que possamos ser unidos em Ti através de Cristo, Pai. Ó Senhor, coloca os nossos olhos sempre em Ti, o foco que é Cristo, o foco de nossas vidas, Pai. Que a gente não perca jamais os nossos olhos postos em Ti, Deus. Que nós nos mantenhamos firmes, Deus, para aquilo que o Senhor tiver proposto para a nossa igreja, para aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E que possamos, Deus, receber no nosso coração a cada dia Jesus Cristo, essa doce presença, Pai. Que o Senhor transforme nossas vidas, aquilo que precisa ser mudado. Que o Senhor mexa conosco, aquilo que precisa ser mexido, Deus. Nós queremos quebrar o nosso vaso diante do Senhor. Queremos, Senhor, apresentar nossas vidas diante de Ti, para que o Senhor nos molde conforme a imagem de Cristo. Cristo servo, Cristo humilde, Cristo nosso Salvador, o nosso Redentor. A Ele que nós adoramos e amamos e clamamos todos os dias. Amém e amém. Pode sentar, querido. Meus irmãos, boa noite. Como é bom louvar ao nosso Deus e saber que Ele ouve nossos louvores e nossa adoração. Irmãos, convido a estarem abrindo nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 5, é um texto muito conhecido por todos. Vamos ler alguns versículos apenas, só para nós situarmos do texto. Então, Marcos, capítulo 5, eu lerei o verso 1, o 8 e o 20 apenas. O 1, o 8 e o 20. Então, assim diz a palavra de Deus. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, versículo 2 também. Ao seu encontro, um homem possesso pelo seu espírito imundo. Agora, verso 8. Porque Jesus lhes dissera: espírito imundo, sai desse homem. Agora o 20. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Ela foi lida, Deus, e pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, fale aos nossos corações, ó Deus. Nos mostra aquilo que o Senhor quer para nós, ó Deus, esta noite, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nosso tema desta noite é imersos na missão de Deus. Nós vimos esses dias, qual que foi que a gente viu no sábado? Quem lembra? Imersos no pecado. Ontem, no domingo? Imersos na graça. E hoje nós vemos uma continuação dessa redenção em Cristo Jesus, que é imersos na missão de Deus. Não na nossa, não na missão da igreja, mas na missão de Deus. Antes de nós situarmos um pouco o texto,
tem uma certa cosmovisão reformada que começa com a criação, a queda, redenção e a consumação. Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo esse final de semana. A gente não viu sobre a criação, mas a gente sabe que Deus criou todas as coisas lá em Gênesis, e houve a queda através de Adão e Eva, o que o pastor Eduardo falou no sábado, sobre o pecado, como ele afetou todas as coisas, e o reverendo Wilson também falou sobre a graça, sobre a redenção em Cristo Jesus. E também tem a consumação, que é quando o próprio Deus enviará seu Filho para nos buscar e nos fará a nossa alegria, a nossa esperança será realizada. Mas vamos trabalhar apenas nessa questão da queda, redenção, e hoje na missão, ainda na redenção de Cristo. Bom, o nosso texto que a gente leu é o texto muito conhecido do endemoniado de Gadara ou Gerazenos. Então, antes desse contexto, antes desse momento, Jesus tinha falado algumas parábolas, explicado para os discípulos, e depois disso, Jesus falou, não, vamos para outra margem, vamos pegar o barco e ir para outra margem. E nesse meio termo, no mar, começa uma tempestade, onde os discípulos começam a ficar apavorados. E Jesus, bem tranquilo, pega o seu travesseiro. Esse travesseiro é mais ou menos como a almofada que o piloto do barco estava pilotando. Então ele pegou na proa e descansou, passou, vamos supor, quase a madrugada toda ali dormindo, e os discípulos desesperados, Senhor, a gente vai morrer, o barco vai a pique, as ondas vão nos cobrir. E Jesus para. O que vocês estão pensando? É meio que engraçado, né? Porque a gente sabe tudo que Jesus fez, passou ali antes de pegar o barco, e eles estão desesperados. Aí Jesus levanta, não, espera que eu vou mudar isso daqui, possivelmente ele foi na proa do barco em cima, e abriu os braços e falou, acalma, mar, tempestade, porque eu estou aqui. Então, o que aconteceu? Houve uma calmaria e houve bonança. E os discípulos se admiraram e pensaram entre eles, quem é este que até o mar e a tempestade lhe obedece? E continuando, chegando à margem, eles chegam a essa região dos Gerazenos, ou de Gadara, e eles estão ali todos, descem do barco possivelmente, e rapidamente vem um homem desesperado, gritando, clamando. Aqui no texto ele fala clamando, mas realmente é gritando mesmo, desesperado. E Jesus, nesse contexto, a gente vai ver que o homem possesso, ele vem até Jesus e fala, até ele se ajoelha e, por autoridade, fala, Filho de Deus, por que você me atormenta antes do tempo? E Jesus pergunta para ele, quem que é você? Ele responde, legião, então, porque somos muitos, e fala para não mandar ele para qualquer lugar, mas para aqueles porcos que estão ali. A gente, ao olhar esse texto, a gente pensa que os porcos estão, a gente olha para o portão lá, eles estão lá no portão. Não, realmente eles estão muito longe. Eles estão num penhasco, que Jesus chegou pelo barco, então ele está muito baixo. Só que os porcos estavam lá em cima, que eles caíram no penhasco. Então, alguns estudiosos dizem que mais ou menos uns 30 quilômetros quase de distância de Jesus, esses porcos estão. Então os demônios falam, não, manda para nós, para aqueles porcos lá, e tá bom. Então Jesus, não, vão lá, e o que acontece? Os porcos caem, morrem, e assim continua a história. Então o homem é livre, ele se assenta aos pés de Jesus e fica ali, e as pessoas que cuidavam desses porcos vão até ali esse momento, e veem o que acontece e ficam admirados, porque aquele homem que vivia preso, em corrente, que os pés dele eram prendidos com ferros mesmo, possivelmente igual o de Paulo e Silas, quando são presos, eles ficam realmente presos e não conseguem se mexer. Era assim que esse homem era preso por eles, só que isso não bastava, e o homem se libertava e ficava correndo nos sepulcros, ali no lugar de morte. Então, foi nesse momento eles vieram, e o homem estava aos pés de Jesus. Então, eles imediatamente veem aquilo, se admiram, acho que não uma admiração boa, como a gente realmente vê, uma pessoa foi curada, coisa boa, mas para eles não, parece que eles não pensaram no homem, mas sim nos porcos, por causa era a renda deles. Então, eles saíram dali e foram para as cidades contar o que tinha acontecido. Então, as outras pessoas vieram juntos e falaram, não, Senhor, mestre, a gente não quer o Senhor aqui, então a gente quer que o Senhor vá embora,
Porque a nossa fonte, o Senhor tirou. Então a gente não quer o Senhor aqui. Então Jesus pega os seus discípulos, porque eles não foram bem recebidos ali. Então estão partindo e o homem que foi liberto, ele quer subir no barco. Possivelmente Jesus estava no barco, ele já estava subindo no barco já, mas Jesus, não, pera, você não vai não. Aí eu acho que, olhando assim, criando na imagem, né, a situação, ele deve ter pensado, mas o Senhor acabou de me libertar, eu fiquei seu discípulo aqui, e agora eu quero ir com o Senhor, porque não tem outro melhor lugar de que estar com o Senhor. E realmente, ao olhar isso, a gente pensa, o homem foi liberto, para que continuar num lugar onde que Jesus não é bem-vindo e a palavra dele não é bem-vinda? Então eu quero ir com o Senhor ser seu discípulo. Então é isso que ele quer, só que Jesus fala uma coisa muito interessante no verso 19, que eu vou ler. Jesus, porém, não lhes permitiu, mas ordenou-lhe, vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aí teve essa consequência, o homem foi e anunciou para todos o que Jesus fez. Olha, eu era aquele homem que vivia no cemitério, nos sepulcros, gritando, desesperado com demônios, mas Jesus me libertou, o Filho de Deus me libertou. E as pessoas se admiravam. Tem alguns pontos chaves nesse texto que eu acho muito interessante lembrar. Ali quando o demônio, o homem possesso, vai até Jesus, ele diz uma coisa muito interessante. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus. É diferente de outros lugares que a gente vê passagem e fala filho do homem ou filho de Davi. Aqui ele fala filho de Deus. E ao lembrarmos da passagem anterior, na tempestade, os discípulos perguntam, quem é este que até o mar e a tempestade obedece? É o Filho de Deus. É o Deus se encarnou. É o próprio Filho de Deus. E é interessante lembrar dessa questão, dessa tempestade e desse caos, mas focando ao nosso tema, que é imersos na missão de Deus. A gente se pergunta, o que tem a ver esse homem endemoniado, possivelmente um lugar de pecado ali, com a missão de Deus? Então, o primeiro ponto, imersos na missão de Deus, nós vamos trabalhar como sabemos que estamos imersos na missão de Deus. Mas quando não continuamos no pecado. Alguém lembra o que o pastor Eduardo falou no sábado? O que Sansão, ele estava? Imerso no pecado. Então, ele realmente não estava na missão de Deus, que ele tinha uma missão, ser um juiz e libertar o povo ali. Então, ele esqueceu totalmente isso e ele não quis continuar com a missão de Deus, ou ele talvez esqueceu essa missão. Mas vamos trabalhar um pouco. Voltando para o nosso texto, no contexto desse nosso texto, mais uma vez, sobre o pecado, vamos falar um pouco apenas, que já foi falado no sábado, que o contexto ali que a gente viu, que eu falei algumas coisas que aconteceram, dos porcos. Se nós olharmos para o Velho Testamento, a gente sabe que o povo de Deus, Israel, eles não podiam trabalhar com porcos nem comer, porque era imundo para Deus. Só que, ao Jesus chegar ali, a gente tem que lembrar que esse lugar onde Jesus foi, era um lugar de gentios, não o povo judeu. Então, para eles, cuidar de porcos não era imundícia. Mas o povo judeu, ao ver isso, realmente isso é pecado diante de Deus. Então, o povo gentil, eles realmente estavam imersos no pecado. Para eles não tinham coisa boa, era só pecado. E os porcos também eram uma fonte de comida para os romanos, os soldados romanos, para as legiões romanas que passavam por aquelas regiões. Por causa que para eles não tinham nada. Então eles chegavam em qualquer lugar, tudo era dos soldados. Então aqueles porcos possivelmente chegavam ali e eles talvez compravam ou pegavam de uma vez. E então talvez por conta disso, os homens ali, as pessoas mandaram Jesus embora. O Senhor tirou a única coisa que sustentava o império quando passava por aqui. Então nós não queremos isso. Não queremos o Senhor aqui porque está tirando a nossa renda. Então eles viviam, se nós olharmos para a lei de Deus no Antigo Testamento, eles viviam em pecado. Eles realmente estavam imersos no pecado. Então esse povo ele não aceitou a mudança que Jesus fez, que propôs para eles. Eles amavam as coisas daquele mundo, deste mundo, e que lhes dava o lucro e também outras coisas, talvez a segurança, que como os soldados passavam por ali, então eles ficavam tempos ali, então eles estavam seguros de bandidos e
por causa dos soldados iam protegê-los. Agora eles não tinham mais a segurança. Então, olhando para o homem possesso, ele vivia num lugar de morte, de desespero, de pecado. A gente sabe que ele estava possesso com demônios, mas a gente sabe que também os demônios pecaram contra Deus também. Então, realmente, tudo ali, eles estavam imersos no pecado. Não tinha nenhum lugar de coisa boa. Eles estavam tão imersos no pecado que quando veio a luz, eles não conseguiram ver. Por mais que a gente sabe que Jesus dissipa toda a luz, só que eles não queriam que a luz se dissipasse, eles queriam continuar. Então eles estavam imersos no pecado e eles não viam a missão de Deus, que Jesus é o próprio Deus, ele foi ali para mostrar a missão de Deus, abençoar aquele povo, e eles não aceitaram. Então, em primeiro lugar, é isso. Tem um teólogo chamado Bavinck, ele diz algo muito interessante sobre o pecado. O pecado arruinou toda a criação, convertendo sua justiça em culpa, sua santidade em pureza, sua glória em vergonha, sua bem-aventurança em miséria, sua harmonia em desordem e sua luz em trevas. Então, quando o pecado entrou no mundo, ficou tudo ao contrário. De ordem foi para desordem, de luz foi para as trevas. Mas Jesus veio mudar isso novamente. Que a gente pode ver que começou o justiça em culpa, o que agora nós vemos em Cristo, o que era culpa, agora foi justificado. O que era desarmonia, desordem, virou luz e as trevas dissiparam. Então, Bavinck, ao falar isso daí, ele foi muito pontual ao falar do pecado. Mas nós temos que lembrar que nós não estamos mais imersos no pecado, porque Cristo nos resgatou. E aí a gente vai para o domingo, para ontem, e também para o nosso segundo ponto, que como sabemos que nós estamos imersos na missão de Deus? Quando nós entendemos a graça de Cristo em nós. Então a gente sabe que nós éramos pecadores e merecedores da ira de Deus. E a graça de Cristo, ela nos libertou, nos trazendo alegria, e tudo que era trevas, a gente vê para o texto, quando Jesus realmente mandou os demônios para os porcos, houve bonança, como houve na tempestade no homem. Então, é isso que Cristo faz, é isso que a graça faz. E quando nós entendemos que nós estamos na graça, nós vamos entendendo a missão de Deus para nós. Então, em Efésios 1:7, deixa eu ver se ele está aqui, 1:7 ao 8, que ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, pelo sangue de Cristo na cruz, nós obtivemos salvação. Nós fomos libertos do pecado e Ele nos limpou. Então, foi isso que a gente aprendeu ontem, que a gente tem que estar imerso nessa boa nova de Cristo, que Ele morreu na cruz, ressuscitou e nos purificou. O seu sangue, o que era pecado, Ele trouxe paz e alegria. Assim como na tempestade também para o homem, Ele trouxe bonança e calmaria para nossas vidas. E agora nós podemos livremente chegar com calmaria, com bonança aos pés de Jesus, aos pés dos próprios Deus, e pedir para Ele que Ele continue nos ajudando a nos mantermos imersos na graça dele, que a gente não possa esquecer aquilo que Ele propôs para nós em Deus e em Cristo Jesus. Então, passei rapidamente nesse ponto 2, mas quero ler um trecho de uma palavra de um professor teólogo, Robert Decker, que ele diz sobre o Evangelho, sobre essa graça. A beleza e o conforto do Evangelho é que Deus quis nos dar vida pelo poder da sua maravilhosa graça. Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor, com que nos amou, determinou nos fazer formosos com a sua própria beleza. Então hoje, através de Cristo Jesus e do Espírito Santo, o próprio Deus nos olha com beleza, porque nós em Cristo Jesus somos libertos, eles têm esse acesso. E por isso que nós devemos estar imersos na graça de Jesus Cristo, morto na cruz e ressurreto. Então nós passamos rapidamente por esses 2 pontos, porque já foi trabalhado tanto no sábado como no domingo, e agora nós veremos como que nós sabemos que estamos imersos na missão de Deus. Quando entendemos a missão de Deus. Então, muitas vezes a gente pensa,
Mas qual é a missão de Deus? Porque a gente tem uma missão, que é anunciar o evangelho para todas as pessoas, mas e a missão de Deus, lá na eternidade, qual é? Então a gente tem que entender, para a gente entendendo a missão de Deus, nós entendemos a missão do povo de Deus. Então a gente vai trabalhar essa questão agora um pouquinho mais, mas também não delongando muito. Então vamos voltar para o verso 19, mais uma vez, lá do capítulo 5 de Marcos. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então a gente consegue ver um vislumbre dessa missão de Deus, que anuncia aquilo que Deus fez por você. Então, o Deus bíblico é um Deus que se revela através da sua própria palavra, das Escrituras. E esse Deus, ele tem uma missão. Ele se revela através da sua palavra e na sua própria palavra, ele mostra qual é a sua missão. A gente vê que essa missão, juntando tudo, a gente consegue ver que a missão de Deus é de abençoar as nações por intermédio do povo de Abraão. Isso no Velho Testamento, Deus vai abençoando todas as nações. Muitas vezes que a gente vê isso à luz de Gênesis capítulo 3 e verso 11, onde depois Deus direciona Abraão para outros lugares. Mas a gente vê que no Velho Testamento, o próprio Deus, ele usa o povo dele para abençoar a outras nações. Só que Israel não entendeu isso. Que para Israel, os povos tinham que vir até eles, para quem quiser ser abençoado tem que vir até nós. É isso que Israel entendia. Até a gente vê que Jonas, ele era um profeta e anunciar as obras de Deus, mas quando Deus falou assim, vai até Nínive, Jonas fugiu, porque eles não entendiam, por mais que eles tinham todas as escrituras ali, toda a palavra de Deus do Antigo Testamento, eles ainda não tinham essa certeza da missão de Deus de verdade, de abençoar os outros povos. Então, Jonas tinha tudo para abençoar o povo de Nínive, mas ele não quis e fugiu. Só que Deus falou, não, a minha missão é abençoar os povos, então você vai, independente do que você quer ou não. Então Deus foi lá, ficou 3 dias na barriga do peixe e foi para Nínive. O povo se arrependeu, toda aquela nação, ele correu na cidade toda. Deus abençoou aquele povo onde houve transformação. Só que ainda assim, Jonas não entendeu o que Deus queria. Ele ficou com raiva, até Deus demonstra algumas coisas e ainda assim não houve transformação no coração de Jonas. Então esse era o pensamento do povo de Israel. Eles não entendiam a missão de Deus de abençoar os outros povos. A gente vê que agora nós, como a Israel de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus, o nosso papel neste mundo é abençoar as outras nações. Então por isso que nós devemos estar imersos nisso, nessa missão de Deus. Ao ler a tua palavra de Gênesis e Apocalipse, é Deus querendo abençoar os povos através da sua igreja, que através de Cristo essa igreja foi transformada também. Então a gente vê o que Jesus fala para o homem: vai para a tua casa e anuncia o que eu fiz para você, porque foi bênção, e através de você, todo esse povo aqui pode ser abençoado. Que nesse momento Jesus não pôde entrar, mas um pouco mais para frente a gente for lendo o Evangelho, Jesus volta naquela região de Decápolis, né, das cidades ali naquela região, e é isso que Deus quer. E essas de fato são as boas novas para a humanidade, que Deus quer abençoar os povos. Tanto que o apóstolo Paulo, ele pode escrever esse texto como a boa notícia, que é anunciada com antecedência, lá em Gálatas 3:8. Eu vou estar abrindo, os irmãos não precisam abrir. Gálatas 3:8 fala dessas boas novas. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, através de Abraão, todos os povos seriam abençoados. Então, Deus está dizendo nas Escrituras: eu quero abençoar todos os povos através da minha igreja. Então, que a gente possa estar saindo daqui esta noite com esse pensamento de que eu sou bênção e preciso abençoar as outras pessoas, porque Deus me abençoou através de outra. Então, é uma sequência
de que Deus quer que façamos discípulos. A gente vê que Deus ide por todo mundo, pregar o evangelho, anunciar toda a escritura e fazer discípulos. Então, é realmente fazer discípulos para que esses discípulos façam discípulos, que façam outros discípulos, que façam outros discípulos. E assim, nesse pensamento, nós estamos aqui esta noite. Porque os apóstolos entenderam isso, que eles deviam ser bênção para os outros povos. Então, a missão de Deus é a realidade fundamental de que flui toda e qualquer missão em que nos envolvemos. Então, toda a missão para todas as nações e aqui no país é porque Deus tem uma missão primeiro. A nossa missão, ela não é nossa. Essa missão de anunciar as boas novas, ela é de Deus, que ela começou na eternidade. Não começou pós queda ali em Adão e Eva, mas na eternidade. E Deus tem um propósito e um alvo para toda a sua criação. E o apóstolo Paulo, ele chamou isso de todo o propósito de Deus. Não vou ler, mas se vocês quiserem marcar, a gente consegue ver esse todo o propósito de Deus lá em Atos 20, versículo 27, em Efésios 1, do versículo 9 e o 10. Então Deus tem um propósito e um alvo para toda a criação, que é que ela seja abençoada pelo seu povo, por nós, a sua igreja. Então a missão surge do coração do próprio Deus e é transmitida de seu coração para o nosso. Então, não é de nós para Deus, mas de Deus para nós. Então, quando nós temos o desejo de fazer a missão, é porque veio do próprio Deus. A gente sabe que missão não é, como o pastor Eduardo falou pela manhã, se não me engano, que não é sair para um outro país, não é ir para um lugar mais remoto aqui do país também, mas é onde a gente estiver. Porque se a missão de Deus é abençoar todos os povos através da igreja, então nós não precisamos ir longe. Aonde nós estivermos, nós devemos ser bênção. Então ali, a missão de Deus está sendo feita. Porque creio que nós devemos ter isso em nossos corações e em nossa mente, para que onde nós estivermos, sejamos bênçãos de Deus na vida das pessoas. O próprio Deus, ele tem como um mundo, como alvo da sua missão. Então o próprio Deus, ele realmente tem o mundo todo que ele criou como alvo dessa missão. E ele usa a sua igreja, usa cada um de nós para alcançá-lo e para o seu próprio bem e de toda a sua criação. Então, pelo próprio bem da sua criação, dos homens que não o conhecem, ele nos envia. Porque, de fato, o próprio Deus, se ele nos escolheu, a gente não sabe o motivo nem a razão, porque nós sabemos que o que nós merecíamos era a sua ira e a condenação. Mas o que o moveu a fazer isso, creio que foi a sua graça, sua misericórdia e, melhor ainda, o seu amor por nós. E hoje nós podemos alcançar a criação de Deus através das nossas vidas, sendo bênção de Deus. Então, nós vimos que, para entendermos, para nós estarmos imersos na missão de Deus, nós de fato devemos entender qual é essa missão. A gente sabe que é de ir anunciar o evangelho a toda criatura, mas realmente está mais do que isso, do que ir numa praça e falar, arrependa dos seus pecados porque Jesus está voltando. É além disso. Nós estávamos conversando com o pastor Eduardo, com o reverendo Wilson, algumas coisas de ações sociais em alguns lugares mais carentes. E isso é muito importante, por causa que ao chegarmos nesses lugares, as pessoas olham e olham para nós, a igreja de Deus, e pensam, esse povo está sendo bênção aqui, eu quero eles mais aqui para nos abençoar. E é assim que Deus nos usa, a sua igreja, porque quando o povo de Deus entende que a missão de Deus é abençoar os povos, a igreja, ela se move para ser bênção, porque quando nós, de fato, sendo bênção, os povos, as pessoas, elas nos olham diferente, elas querem entender o porquê que uma pessoa que vive em tal lugar vem até aqui, do meu lado, um lugar perigoso, um lugar carente, e ela está sorrindo de estar aqui comigo do meu lado, de estar fazendo as coisas para mim. Então é isso, a missão de Deus é estarmos imersos na missão de Deus, é entender que a missão de Deus é sermos bênçãos para outros povos. Também um outro teólogo chamado Christopher Wright, ele diz sobre essa missão de Deus, na perspectiva de que há somente um Deus operando no universo e na história humana, e de que esse Deus tem um objetivo, um propósito, uma missão que será concluída finalmente
pelo poder da palavra de Deus e para a glória do seu nome. Então, nós entendendo a missão de Deus que se revela na sua palavra, nós conseguimos ser bênçãos para outras pessoas e assim o próprio Deus é glorificado porque nós estamos sendo bênçãos. Então, que nós realmente possamos sair daqui esta noite nesse pensamento, imersos nesse pensamento, na missão de Deus, de que eu preciso ser bênção aonde eu estou, porque assim eu estou fazendo parte da missão de Deus. E ao pensar nisso, eu creio que o nosso coração tem que se alegrar e se exultar, porque nós não fazemos parte de uma missão de uma empresa, de uma escola ou de qualquer outra coisa, ou realmente ou da igreja presbiteriana também, mas do próprio Deus. A missão de Deus, ela chegou até nós, e por isso que a gente tem que se exultar e se alegrar nessa missão, porque não é uma missão qualquer, não é uma missão impossível. O que era impossível, Cristo fez, que foi morrer naquela cruz e nos perdoar. Então, o que era impossível para nós, foi possível para Ele, e tudo é possível para Ele. E hoje nós podemos ser bênção para os outros povos. E algumas coisas, 3 aplicações rápidas para nós finalizarmos já, que a igreja, como povo de Deus, é chamada a participar ativamente da missão de Deus na história. Então, esse é o nosso dever, ativamente, não parar de participar dessa missão de Deus, de ser bênção aos povos. Também, o próprio Deus tem o mundo como alvo da sua missão, e Ele usa a sua igreja para alcançá-lo, assim como já disse, e para seu próprio bem e de toda a criação. Então, se o próprio Deus que nos salvou tem um mundo, pecadores, como alvos, quem somos nós, seus servos, seus filhos, a não anunciar essas bênçãos que Ele chegou até nós? Então, como os anjos disseram aos pastores ali, né, que boas novas chegaram, o Filho de Deus se fez homem. Então, que agora nós possamos realmente gravar isso nos nossos corações, estar imersos na missão de Deus, e que possamos estar dispostos para, de fato, entendermos e fazer parte dessa missão, que é salvar o perdido e ser bênção para as nações. Que possamos estar gravando isso, e que, melhor ainda, ao sermos bênçãos, para finalizar também, lembrando disso, que nós somos bênção para as nações, para todas as pessoas aos nossos lados, e essa é a missão de Deus, para que cada um de nós aqui esta noite, possamos estar saindo daqui desse acampamento, entrando nessa cidade, com esse pensamento: a missão de Deus, o que Ele quer de nós, é que nós sejamos bênçãos para os outros povos, para as pessoas, que possamos estar gravando, e a nossa alegria em anunciar essas boas novas, essa missão de Deus, e sendo bênção, é que todas essas pessoas que nós alcançarmos, e se elas se converterem ao Senhor, um dia todos estaremos juntos, em uma só língua, em um só povo, em uma só raça, louvando a nosso Deus, porque Ele foi bondoso, e Ele quis que nós sejéssemos bênção para os povos e para as nações. Então, irmãos, eu convido o louvor a estar vindo aqui na frente. A gente vai cantar esse louvor também nesse espírito de alegria, porque eu creio que nós, sendo bênção às nações, nós temos um pensamento, que é a esperança que nós carregamos, de estar com Cristo um dia novamente, junto, na verdade, assim como nós estamos hoje. Então, vamos ler mais um versículo. Está lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, que é o resultado de toda essa missão de Deus. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, que nós possamos estar gravando isso nos nossos corações, que a missão de Deus é que nós sejamos bênção para as pessoas, e assim essas pessoas sejam salvas em Cristo Jesus. Antes dos irmãos começarem a cantar, eu vou estar orando, aí depois vocês já podem cantar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque cada um de nós aqui, ó Deus, faz parte da sua missão, ó Pai. Obrigado porque nós não merecíamos, ó Deus, mas o Senhor nos fez privilegiados, ó Pai, de participar dessa missão, ó Pai.
E nos ajuda e nos leva, Pai, a sermos bênçãos, ó Pai, para as pessoas onde nós estivermos, ó Pai. E que através da vida de cada um, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai, vidas sejam transformadas, ó Pai. E pelo poder de Cristo Jesus, essas pessoas de fato sejam transformadas, ó Pai. E que o Senhor nos use cada vez mais e mais, ó Pai. Para que no glorioso dia, todas essas pessoas, ó Pai, em uma só voz, cantemos, ó Pai, ao Cordeiro todo louvor e toda adoração, Pai, porque a Ele pertence a salvação, ó Pai. E assim nós oramos, agradecidos pela Tua palavra, ó Deus, e que é viva e eficaz, ó Deus. Então nós agradecemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Vamos cantar, vamos ficar de pé para a gente cantar. É bem conhecido, bem antigo também. Nós vamos cantar com bastante alegria. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Todas culturas, línguas e nações, de tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Inimigos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Os povos escolhidos do reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Todo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A igreja pode se sentar. Amém, queridos. Nós vamos passar para um momento final aqui do nosso acampamento. Mas eu Mas eu gostaria de ter um momento aqui final com vocês, de encerramento. Eu vou pedir para que nós fiquemos de pé, e se a gente puder fazer um círculo aí, dar as mãos juntos. Se tiver que arrastar a cadeira, arrasta aí, tá bom?
Amém. Eu quero ler um texto que está em João capítulo 4, versículo 13 e 14, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. O texto diz: Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Amém, queridos? Eu creio que nesses dias aqui nós bebemos dessa água. Nós bebemos de uma água que, se nós permanecermos nela, nós nunca mais teremos sede. E que nesse momento final aqui você possa pensar aí no tempo que você teve aqui diante da palavra de Deus, aquilo que tocou no seu coração, aquilo que mexeu com você. Talvez você identificou aí áreas da sua vida que estão imersas no pecado, que você possa colocar essa área da sua vida diante do Senhor, que você possa imergir na graça de Deus. Ou se você até hoje não entendeu ainda a missão que Deus te deu, que através de todas as nossas ministrações aqui você possa engajar na missão que Deus colocou diante de você. Amém? Nós vamos ter mais um momento aqui de adoração, mas que nesse momento você possa fazer a sua oração diante de Deus, entregando a sua vida diante dele. Nós vamos cantar uma canção aqui que nós já cantamos lá na videira, que tem a ver com nós derramarmos a nossa vida diante do Senhor, entregarmos a nossa vida em adoração diante dele, derramando na presença dele tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Amém? Que você possa fazer a sua oração aí nesse momento. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos pés do meu amado. E basta olhar no teu rosto, nós somos perdoados por ele. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés
pés do meu amado, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Amém, Jesus. Tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Vamos cantar todos juntos. Eu quebro. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais.
Eu queria pedir aí para vocês, para a gente encerrar esse momento aqui, o Eduardo continuasse aí com, fazendo um solinho aí para nós aí dessa música muito bonita. Mas esse momento de estar na presença de Deus, tão importante quanto estar na presença de Deus, Deus se alegra também com a comunhão da sua igreja. Eu sei que a gente ainda vai ter aí o jantar, vai ter a noite, mas muitos vão embora hoje ainda, e aqueles que ficarem também vão ter que ir embora amanhã. Então, queria assim, um momento já assim, de despedida, de encerramento, para você usar um tempinho aí, dar um abraço no teu irmão, na tua irmã, e desejar que Deus abençoe a vida dele e a vida dela. Vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, aos pés do meu amado. Pessoal, vamos fazer uma força-tarefa. Pessoal, só atenção aqui, só um minutinho. Aí você pode terminar de cumprimentar. Pessoal, atenção aqui, só um minutinho. Vamos fazer uma força-tarefa aqui. Eu gostaria que hoje todo mundo para jantar aqui no salão, tá? Não vamos ficar espalhado não. E se possível, eu gostaria que fosse uma mesa só.
A gente faz ela aqui na transversal. Ajuda a gente a arrumar aqui, tá bom? Daqui a pouco o jantar vai ser servido, mas a gente já arruma, tá? Tem um recado aqui. Boa noite, meu povo. Ó, a cantina foi um sucesso, né? Todo mundo gostou, tomou um geladinho, uma coquinha, mas agora chegou a hora de acertar, né? Então, ó, antes de ir embora, pode ser amanhã, quem não foi embora hoje, mas me procurem para acertar, combinado? Ó, outra coisa, as coquinhas, refrigerantes, suco, água, acabou. Então, ainda tem paçoca, chocolate, chup-chup. Então, o que nós vamos fazer? Um desconto. Vai e fala assim, ó, um desconto. Então, ó, o caderno vai ficar comigo e a cantina vai ficar sozinha. Então, é uma cantina consciente. Então, se você pegou um sonho de valsa, vem para mim e fala que pegou um sonho de valsa. Eu vou marcar um sonho de valsa com desconto de 50%. Então, ó, o caderno vai ficar comigo, a cantina sozinha. Então, consciente, o que você precisar de pegar, pode pegar, mas me procura para eu anotar, combinado? Ó, só mais um pedido aqui. O Jones e a Júlia, o Júlio e a Jonas, eles precisam ir embora hoje. Eles estão precisando de carona. Então, se alguém tiver... Deixa eu já ver isso agora. Alguém que vai embora hoje, pode dar carona para eles? Por enquanto, não tem filhos. É só os dois. Mas a gente já está cobrando, né? Alguém pode? O Paulo? Aqui, ó, o Paulo. Ok? Então, arrumado a carona aí. Beleza? Gente, daqui a pouco o jantar vai estar sendo servido. Então, a gente pode ficar à vontade aí. Depois a gente faz a oração lá para jantar. Alô, som. A tua presença não vi mais. Ô, Gigi, Gigi, Gigi. Ah, não. Que isso, véi? Ó, sem deixar cair.
Comendo agora. Tá começando, gente, gralinha.